Muito bem. A questão da Previdência Social sempre recebeu uma certa prioridade aqui, porque, afinal de contas, se você ainda não está nessa situação de buscar aposentadoria, ou está aposentado, que tem direito a algumas coisas, quer saber como é que a coisa vai, ou como é que se pode ter uma boa aposentadoria, isso tudo, né, é uma coisa que atinge a todos nós, não diretamente, mas indiretamente, e daqui a pouco vai atingir diretamente a todos nós. Bom, e é por isso que nós estamos aqui com o Fernando Freda. Fernando, obrigado pela tua presença uma vez mais, né? Obrigado, e vamos falar um pouquinho da aposentadoria de professor, né? Que a maioria de nós, eu fui professor e tal, mas a maioria dos professores muitas vezes não sabe de seus direitos, né? Pois então vamos falar da mãe das profissões, né? Que é a aposentadoria do professor. A aposentadoria do professor ela é bem distinta das demais, né? Então, ela é destinada para aquele professor que dá aula na rede de ensino infantil, fundamental e média, e tem que comprovar, né, que todo esse período ele trabalhou exclusivamente no magistério. E além do professor, também ele é destinado para coordenador, diretor e orientador pedagógico, né? Eu vou falar aqui sobre os docentes da rede federal, mas cada ente federativo tem suas regras específicas, né, no estado, no município, então é bom sempre verificar no seu regime próprio quais são as regras, mas cabe ressaltar que a maioria dos estados e municípios seguem a regra geral da Previdência, das regras da federal, tá? Então eu vou começar a falar como era. Anteriormente, a aposentadoria do professor era destinada para aqueles que tinham 30 anos de contribuição se homem e 25 anos se mulher. E para o professor da rede privada não existia idade mínima, então bastava ele ter 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de mulher, ele conseguia se aposentar. Já para a rede pública, o professor também precisava de 30 anos, a professora de 25 anos, mas tinha uma idade mínima, que para a mulher era 50 anos e para o homem 55. Então, se até a reforma da Previdência, ali em 13 de novembro de 2019, esse professor cumpriu os requisitos, ele pode se aposentar. Ele se aposentaria naquela regra das 80% maiores contribuições e mais multiplicado por o fator previdenciário, né? Então, dito isso, eu vou começar a falar sobre as regras novas, que agora teve uma mudança significativa na aposentadoria do professor, né? Então, tanto os professores privados quanto os professores públicos, eles têm que atingir um tempo de contribuição de 25 anos, para homem 60 anos e para mulher 57 anos. Já para o professor da rede pública, ele tem que ter 10 anos na função pública e 5 anos na função que se desse o cargo. Então, essas são as novas regras, né, para quem começou a trabalhar como professor depois do dia 13 de novembro de 2019. E lembrando, né, tu até estava me comentando que tu foi professor na faculdade, né, essa aposentadoria não se adequa para professores do ensino superior, somente pro básico, né? Então, já o professor que já estava trabalhando e não conseguiu atingir o tempo necessário na reforma da Previdência, tem as regras de transição, né, Silvio? Que a gente, volta e meia, a gente conversa aqui com as novas regras de transição da aposentadoria, das demais aposentadorias, e o professor também tem essa regra de transição. Então, a gente tem a regra de transição da aposentadoria por pontos para esse professor que já trabalhava antes da reforma da Previdência. Para esse professor, né, ele tem que somar, que é a questão da soma da idade mais o tempo de contribuição. Esse professor ele tem que somar 95 pontos em 2023 e mais 30 anos de tempo de contribuição. Já se ele for professor da rede pública, ele tem que ter 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo que se desse a aposentadoria. Já a mulher, ela tem que ter 85 pontos, né, e 25 anos de tempo de contribuição, e também tem que ter esses 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se deseje se aposentar. Outra regra que os professores podem se beneficiar, tanto da rede pública quanto da privada,
é a regra do pedágio de 100%, né? Então, essa regra, ela é destinada para o homem que tem 55 anos de uma idade mínima, né? 55 anos para homem e 52 anos para mulher, além de pagar o pedágio do tempo que faltava, né, para alcançar os 30 anos de contribuição se homem e 25 anos de mulher no momento da reforma da Previdência lá em 2019. É importante ressaltar que esse professor ou professora da rede pública, ele tem que cumprir os 20 anos, né, de anos de serviço público e 5 anos no cargo. Tem uma última regra de transição que é somente para os professores da rede privada, que é a idade mínima progressiva. Então, ele requer 30 anos de contribuição para homem e 25 anos para mulher. E em 2023 ela tem uma idade mínima progressiva, que ela vai subindo a cada ano, né? Esse ano, 58 anos para homem e 53 anos para mulheres. Então, como a gente percebe, o professor ele tem um benefício, né, de ter o tempo reduzido, né? Mas você vê que tem muitas regras. Então, a gente tem que ressaltar para os professores, né, essa profissão tão importante na nossa sociedade, que quando for se aposentar, contar com o auxílio de um profissional que possa lhe orientar, né, na melhor maneira para esse professor ter uma aposentadoria mais tranquila, né? Na verdade, assim, eu imagino assim, os professores não têm, como a maioria de nós, não tem a obrigação de saber de todas as leis, normas, complementos e tal, e isso muda muito, e é muito complexo. Então, como a gente não entende disso, então, naturalmente, para ter um bom benefício, é a obrigação nossa de consultar aqueles que podem nos apontar o melhor caminho, aquele caminho da luz, como se diz, né? Exatamente. Tá bom? E enfim, mandar um abraço para todos os professores, né? A minha mãe também era professora, então é uma... Chegaste a ser professor ou não? Eu não, até eu tenho um projeto, quem sabe futuramente, lecionar. De novo ainda, tá tranquilo, né? Quem sabe. Fernando, um abraço então. Um abraço, meu querido. Até a próxima. Até a próxima.